através das inscrições, né, a gente percebeu que algumas nutricionistas, né, algumas pessoas que estão aqui não conheciam, né, ainda não tinham tido contato com o ProDiet, enfim, ainda não conheciam a empresa. Eu acho que nada mais justo que a gente começar esse momento passando um pouquinho de como é a empresa, né, mostrar da onde saem os produtos, né, como eles são fabricados, enfim, é um pequeno vídeo, né, que eu acho que é bem importante vocês verem, né, e é bem rapidinho. Eu vou dar início aqui para vocês. Em seguida, a Gabi dá sequência. Vocês estão escutando? Há 10 anos, nós da ProDiet investimos em pesquisa e inovação para criar o futuro da nutrição clínica. E sabe o que nós descobrimos? Que o futuro está nos detalhes. Ele está nas pequenas partículas, que compõem fórmulas inovadoras de alimentos que melhoram a vida de milhares de pessoas. O futuro está nos testes e na precisão dos pesquisadores. Ele está no cuidado com a segurança dos profissionais que produzem os alimentos. O futuro está nas misturas e nas medidas, no movimento contínuo. Este é o silo de mistura, simplesmente chamado de BIM. A função desse equipamento é garantir a mistura homogênea dos ingredientes que compõem a fórmula dos produtos em pó aqui na ProDiet. Essa tecnologia permite garantir a qualidade, evitando assim qualquer contato humano com os ingredientes. O futuro está nas palavras, no relacionamento e na vontade de atender bem. Ele está na dedicação sem limites que se vê em todos os momentos. Na pesquisa e desenvolvimento, na fabricação e na entrega. Ele está além das fronteiras, onde culturas diferentes têm algo em comum. A vontade de criar mais possibilidades para a vida. O futuro da nutrição já começou e ele acontece bem aqui, na ProDiet. Pronto, Gabi. Então tá ok. Tá com você. Certinho. Compartilhar aqui a tela. Um minutinho. Bom, me avisem quando estiver vendo, por favor. Tá ok, Gabi? Tá ok. Certinho. Gente, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Então, como a Fabi disse, meu nome é Gabriela. Eu sou analista científico da ProDiet e eu vim trazer aqui um pouquinho para vocês sobre os highlights da Aspen desse ano, que pela primeira vez aconteceu de uma forma muito diferente, né? Então foi online. Nunca na história da Aspen ela foi transmitida 100% online.
mas pela primeira vez ela foi transmitida e foi muito bom. Eu espero poder agregar alguma coisa assim diferente do que vocês têm visto, né? E depois escutar também um pouquinho sobre como que é o trabalho de vocês, como que está sendo agora nesse período, né? Para a gente conseguir trocar, ter uma troca interessante. Bom, então aqui só um overview de como que era o congresso online. E aqui os temas que a gente vai discutir hoje são Covid-19, que claro, né, a ESPEN trouxe muito a respeito do Covid. Os novos guidelines da ESPEN, então foram lançados guidelines de nutrição renal e também de nutrição hospitalar, tá? O que a gente viu também de nutrição enteral e um estudo PROMISE, que apresentou alguns resultados preliminares, que é bem interessante para a gente compartilhar. Claro que teve muito mais temas que a gente viu, mas aqui é só um compilado, né? Os highlights. Bom, sobre o Covid-19 foi muito discutido sobre como o Covid é uma doença que afeta tecidos. Não é simplesmente uma gripe, mas é uma doença que afeta diversos tecidos, e o tecido pulmonar, tecido cardiovascular, tecido neurológico, tem afetado também a função renal, a função também de circulação. Então, foi discutido sobre como que a nutrição vai atuar nessas diferentes frentes, nessas diferentes formas de atuação da doença, que é uma doença inflamatória, que é uma doença que compromete muito o sistema imune, e claro, né, já comete aqueles que têm um comprometimento imune. É uma doença muitas vezes imprevisível ainda, né? A gente ainda está descobrindo muita coisa a respeito. Então, foi discutido muito sobre como que a nutrição vai atuar nesses pacientes que têm um gasto energético muito variável, que tem uma necessidade proteica também importante. E isso foi discutido em vários âmbitos, né? Tanto no âmbito do paciente que já está com a doença e está num estado grave, como aqueles pacientes que querem ainda melhorar a imunidade, porque não desejam, na verdade, não são pacientes ainda, né? Aqueles que podem ser do grupo de risco, aqueles que desejam melhorar a imunidade. E nesse sentido também foi discutido muito sobre sarcopenia, que, claro, a gente tem discutido cada vez mais por conta dessa questão do envelhecimento populacional, né? Então, um paciente que é sarcopênico com COVID tem piores desfechos, né? Então, aqui foi destacado sobre a presença da sarcopenia nos pacientes acima de 60 anos e acima de 80 anos, que aqui no nosso cenário brasileiro, a gente está tendo um crescimento desses pacientes superidosos, né, com mais de 80 anos, mas no cenário europeu é algo realmente muito frequente. E nesses pacientes existem um alto nível de sarcopenia. Então, 25% aproximadamente dos pacientes com mais de 60 anos apresentaram sarcopenia e mais de 60% dos pacientes com 80 anos eram afetados por sarcopenia. E nesse sentido, a gente sabe que esse comprometimento muscular vai afetar em muito essa resposta a essa doença que é inflamatória, né? Bom, então, nesse sentido, o que foi proposto para a gente, como nutricionistas, prestar atenção, tanto para a prevenção, quanto para o paciente que já está com a doença, né? Claro que a gente está falando aqui de uma doença, não uma doença em estado grave, né? Seria o consumo adequado de vitamina C, então tem muitos artigos mostrando como a vitamina C foi importante, tanto em diversas clínicas, tá? Não exatamente no COVID, mas em outras doenças, como, por exemplo, pneumonia. Então, eles foram trazendo outros estados clínicos para comparar, para ter algum parâmetro, né? Então, a ingestão adequada da vitamina C, a ingestão de zinco também foi totalmente associada à melhora de doenças pulmonares e melhora também do estado imunológico. Então, na verdade, qualquer necessidade de ganho de massa muscular, porque ele é um suplemento. Ok. Além disso, também a vitamina A e a vitamina D foram mencionadas, e o selênio também, né? Tem outras vitaminas, como B6 e B12 também, que foram destacadas, como, na verdade, foi um geral, né? Sobre vitaminas e minerais, como é importante que haja uma ingestão adequada para melhora da imunidade, para reduzir a infecção nesses pacientes, né?
e ter uma resposta adequada. Então, a necessidade diária, no mínimo, deve ser coberta, né, dessas vitaminas e desses minerais. Então, deve ser assegurada. Então, essa foi a tecla que foi batida em diversas mesas durante o congresso da ESPEN desse ano, tá? Sobre os novos guidelines ESPEN, foi apresentado, então, esse novo guideline de alimentação hospitalar, que é realmente algo muito novo, porque até hoje não se tem um guideline que fale sobre alimentação hospitalar. Então, pela primeira vez, a ESPEN publicou um guideline focando na alimentação, com foco de padronizar essas refeições no ambiente hospitalar e também com o objetivo de reduzir os níveis de desnutrição. A gente sabe que dentro, né, os pacientes hospitalizados, o índice de desnutrição continua muito alto, e embora congresso após congresso a gente fale sobre isso, esses números não mudam. Então, um posicionamento da ESPEN foi: a gente precisa padronizar e precisa melhorar essa oferta via oral nesses hospitais também, para melhorar e tratar essa questão da desnutrição que continua tão prevalente. Né? Então, aqui ele fala muito sobre cuidado com restrições alimentares. Né? Então, porque essas restrições alimentares muitas vezes estão associadas a uma menor aderência à refeição, à alimentação, e a maior índice de desnutrição. Ele também vai falar aqui um pouco mais a respeito das dietas padrão e dieta hospitalar, que seriam dieta padrão para aqueles pacientes que não apresentam risco nutricional, e a dieta hospitalar para pacientes que apresentaram algum grau de risco nutricional. Então, os pacientes que foram triados e que apresentaram risco. Esses pacientes devem receber uma oferta energética maior e uma oferta proteica também maior. Aí, claro, tem algumas particularidades, algumas dietas específicas que eles embasam e suportam nesse guideline também. Como, por exemplo, dietas livres de lactose, dietas sem glúten. Então, isso eles discutem, e é interessante que sobre baixo teor de lactose, eles trazem um teor de menos de 12 gramas por refeição. Que é o que os estudos apontam como a quantidade geralmente suportada de lactose por refeição por pacientes intolerantes. Além disso, também ele fala que há poucas indicações para dietas com baixa caloria, né? Então, apenas em situações específicas, como síndrome de realimentação, obesidade com resistência à insulina grave, né? E em unidade de reabilitação para a obesidade. Então, nessas condições, há sim indicação de dietas pobres em calorias, mas, no geral, essa é uma restrição que não deve acontecer no ambiente hospitalar, tá? Além disso, também a restrição de sódio, né, de sal, foi muito bem discutida, não somente nessa mesa de alimentação hospitalar, né, não somente nessa mesa de guideline, novo guideline ESPEN, mas também na nova orientação. Na verdade, foi uma mesa que teve sobre insuficiência cardíaca, em que eles também falaram sobre de sódio. E nessa mesa eles falaram para não haver uma restrição grave, né, uma restrição muito grande. Na verdade, a recomendação foi uma dieta normossódica para pacientes com insuficiência cardíaca. E aqui a gente vê nessa mesa também que houve uma confirmação, né, o mesmo posicionamento, que mesmo pacientes com insuficiência cardíaca crônica, essa restrição não deve ser muito maior, né, não deve ser maior do que 6 gramas por dia, não deve ser uma restrição severa. Isso porque, claro, o paciente que está recebendo menos cloreto de sódio, ele vai ter, sim, provavelmente uma ingestão alimentar menor. E a desnutrição é pior para esse paciente, para a sobrevida desse paciente, do que a ingestão um pouco aumentada de sódio nesses casos. Mesmo na insuficiência renal aguda, mesmo na cirrose, essa restrição não deve acontecer. Tá? Então, apenas no caso de hipertensão arterial ou insuficiência cardíaca descompensada, a ingestão não deve ser maior do que 6 gramas de sal por dia. Tá? Então, tem esses pontos que foram muito interessantes e pela primeira vez discutidos em um guideline sobre alimentação hospitalar.
Outro guideline que foi proposto, né, que foi o guideline de nutrição renal nos pacientes hospitalizados com doença renal crônica. O guideline anterior foi publicado em 2006, tá? Então, seria uma atualização, mas com uma diferença que agora o foco é no paciente hospitalizado, tá? Nessa mesa foi falado muito sobre o novo posicionamento do CADOC também, que foi publicado nesse ano, que traz aí as diretrizes para o paciente renal. Então, houve uma concordância, né, entre os guidelines. Aqui foi apresentado as principais diferenças do Guideline 2006, que era para nutrição enteral, o Guideline 2009, que era para nutrição parenteral, e o Guideline de 2020. Então, algumas coisas mudaram, né, principalmente sobre a forma de avaliar esses pacientes, de determinar o grau de gravidade dessa doença renal, mas o que a gente consegue observar é a questão do requerimento energético. Agora a ESPEN se posiciona com a necessidade de calorimetria indireta, que a gente sabe que, na verdade, na nossa realidade não é aplicável, né, para a maior parte dos pacientes. E a questão proteica, ela permanece com a necessidade de uma dieta hiperproteica para os pacientes em hemodiálise. Isso não mudou. O paciente em hemodiálise precisa de, no mínimo, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso total por dia, tá? E daí tem algumas alterações, algumas diferenças para o paciente hospitalizado crítico, enfim, diversas especificidades que esse novo guideline traz. É muito interessante que ele vai falar também sobre as perdas que acontecem durante o processo dialítico e a necessidade de reposição dessas proteínas pós ou durante mesmo o processo de diálise. Além disso, também as perdas de micronutrientes, né? Então, aqui ele vai destacar que alguns micronutrientes são perdidos, sim, durante esse processo dialítico, e ele vai destacar as diferentes formas de diálise, mas o destaque fica para a vitamina C, folato, tiamina, selênio, zinco e cobre, tá? Que devem ser os minerais e vitaminas pontos de atenção para suplementação nesses pacientes, tá? Esses guidelines ainda não foram publicados pela ESPEN, mas então o que a gente tem são essas informações do Congresso por enquanto, mas em breve vai ser publicado no site da ESPEN. Bom, e sobre nutrição enteral, né? A gente teve algumas mesas falando sobre métodos de administração de nutrição enteral, mais uma revisão mesmo daquilo que a gente já sabe, né? Então, foram discutido muito sobre qual método seria o melhor, a combinação de métodos, a necessidade e a importância de ouvir o que o paciente considera confortável para si, o que é importante para ele, principalmente no domicílio, né? Considerar como que o paciente se sente melhor, com qual método ele se sente melhor. Foi discutido muito sobre nutrição contínua, cíclica intermitente ou em bolos. E, claro, foi apresentado os prós e contras de cada uma delas em diversos cenários. Discutido vários estudos que falavam sobre diversas variáveis e nenhuma delas foi encontrada realmente uma diferença significativa, a não ser na síntese muscular, tá? Então, para a síntese muscular, comparando daí uma nutrição contínua com intermitente, foi evidenciado que a nutrição intermitente tem maior influência sobre o estímulo muscular, tá? Sobre esse muscle flow effect, né? Então, aqui está mostrando, por exemplo, numa nutrição contínua, que acontece esse pico de síntese proteica, e esse pico ele se mantém estável se a nutrição é contínua. Na nutrição intermitente, como existem momentos de alimentação, de nutrição, então acontece esse pico de síntese proteica muscular, e ele reduz e, de novo, faz picos mais vezes, e isso auxilia muito na síntese proteica muscular como um todo. Então, nesses estudos foi apontado que esses pacientes apresentavam maior concentração de leucina e de outros sinalizadores que são importantes para a síntese muscular. Além disso, também foi destacado sobre a necessidade de administração de água.
é porque muitas vezes é esquecido que esse paciente precisa de líquidos, o que é realmente muito complicado nesses pacientes que estão em nutrição enteral constante, porque a gente sabe se eles não vão ter um aporte hídrico correto, eles podem ter complicações como alterações intestinais, irritabilidade, enfim, todos os sintomas associados à desidratação. Além disso, eles também destacaram sobre a importância de considerar perdas de fluidos, como nas fezes, em fístulas, pela pele. Então, paciente que tem essas perdas devem ser considerados. Bom, acho que isso aqui a gente já está bem habituado, né? Necessidade de administrar antes e depois de cada período de administração da dieta e monitorar. Aqui ele é bem interessante esse tópico, porque fala sobre monitorar o estado de hidratação de acordo com aquilo que você tem disponível para fazer essa avaliação. Porque quando a gente fala de hidratação, a gente está falando de algo difícil de avaliar, né? Então, aqui eles trazem exames bioquímicos, que é algo mais delicado, porque se a gente pensa que o paciente está desidratado, quantos dias vai demorar para ser o resultado do exame bioquímico para a gente realmente tomar uma atitude, né? Fazer uma intervenção para esse paciente. Então, ele traz aqui alguns outros indicadores, como coloração da urina, percepção de sede, o balanço daí hídrico, né? Ali faltou a palavra, mas controlar quanto que esse paciente está ingerindo de líquido e quanto que ele está excretando em 24 horas para ter essa noção de quanto realmente esse paciente está retendo de líquido e se essa quantidade é a ideal para ele. Além disso, também foi apresentado em uma mesa sobre a administração de medicações via enteral, o que é sempre muito destacado é a necessidade de uso de medicamentos adequados para a nutrição enteral, que muitas vezes é difícil na prática, né? Mas a importância de conhecer os medicamentos, de saber se é possível macerar aquele medicamento ou não, como passar pela sonda, o cuidado para não obstruir, a importância de administrar líquidos depois do medicamento. E, além disso, também foi destacada a necessidade que tanto o profissional quanto o paciente tem de entrar em contato com os fabricantes dos medicamentos para saber como administrar da forma correta para que haja a ação medicamentosa e o bem-estar do paciente. Também foi destacado sobre a importância de não misturar esses medicamentos, o que para a gente às vezes soa até óbvio, né? Mas muitas vezes acontece essa mistura dos medicamentos todos para poder passar de uma vez pela sonda. Bom, foi destacado também alguns problemas da nutrição enteral quando administrados os medicamentos da forma incorreta, tanto problemas para ação do medicamento, problemas com o próprio tubo, como a oclusão do tubo, ou então com a nutrição, em que acontece uma interação droga-nutriente e que esse paciente pode sofrer deficiências nutricionais por conta de uma constante interação droga-nutriente. Bom, finalizado então de nutrição enteral, a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo PROMISE. Então, nesse ano, foi apresentado um estudo que eles estão realizando sobre a ingestão de proteínas entre idosos, tá? Idosos da comunidade que apresentavam uma baixa ingestão proteica. Bom, a gente sabe que existe um debate científico entre a recomendação proteica, isso tem sido discutido, principalmente agora, a gente está falando muito sobre idoso, e se discute sobre a quantidade ideal de proteína para esses pacientes. Então, existem posicionamentos que falam que o ideal seria 0,8, pelo menos, né, 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia, e outros posicionamentos que dizem 1,0 a 1,2. Então, existe essa diferença de recomendações. E nesse estudo do PROMISE, a intenção foi avaliar pacientes que consumiam 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia e pacientes que consumiam 1,2, com a intenção, na verdade, de fazer com que eles alcançassem essa recomendação de 1,2, tá? Então, foi um estudo realizado na Finlândia e na Holanda, tá? Então, esses dois países, foi um estudo multicêntrico.
Então, eles se separaram em 3 grupos. Então, um grupo que era o grupo controle, que não recebeu nenhum tipo de intervenção. Nesse grupo, os pacientes consumiam 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia, como era o padrão deles. O grupo intervenção, que recebeu o grupo 1, né, que teve esse aconselhamento proteico, então, que receberam o aconselhamento de utilizar uma suplementação proteica, um enriquecimento de refeições, né, com proteína, e o grupo 2, que recebeu a recomendação de fazer esse enriquecimento proteico das refeições e o tempo em que eles deveriam fazer isso. Então, deveria ser no pós-treino, tá? Então, eles tiveram também um tipo de exercício que eles tinham que fazer durante esses 6 meses de estudo, tá? Então, o objetivo, né? Como que foi feito esse estudo? Então, era um estudo em que os nutricionistas fizeram um cardápio personalizado para esses pacientes, tinha uma dieta padrão, uma dieta que eles estavam acostumados, e a intervenção foi utilizar um suplemento para enriquecer mesmo esses alimentos com proteína, tá? Então, era um suplemento acrescentado nas refeições. Foi feito o protocolo isocalórico, tá? E ao menos eles tinham que fazer pelo menos uma refeição com mais de 35 gramas de proteína, tá? Eles seguiram também os guidelines de dieta e outros materiais de suporte. Além disso, também foram feitas ligações durante as semanas, né, de estudo, para acompanhar esses pacientes, saber como é que estava a aderência, ter contato com eles para permanecerem durante o estudo, e uma visita clínica após 3 meses do estudo, né, metade do período. E é muito interessante a gente ver aqui que o grupo X, que foi o grupo que não recebeu nenhum tipo de intervenção, foi o grupo controle, durante 6 meses ele manteve a ingestão proteica de 0,8 gramas por quilo de peso. Já o grupo Y, ele conseguiu chegar no 1,2 e o grupo Z também. Então, independentemente do tempo ideal de suplementação, os 2 grupos conseguiram atingir e manter essa ingestão de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia durante os 6 meses de estudo. Isso foi muito positivo, né? E aqui a gente vê que essa ingestão proteica aqui a gente tem bastantes variáveis, né? Mas de pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia foi muito grande no grupo X e no grupo Z. Então, pelo menos quase metade ali desses pacientes conseguiram atingir uma quantidade igual ou maior que 1,2 gramas, né? E pouquíssimos, só 4% desses pacientes ficaram com uma ingestão menor do que 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Enquanto no grupo controle, que não recebeu essa suplementação, 41% ficou com ingestão menor que 0,8 gramas. Então, isso mostra para a gente a importância dessa suplementação nesses pacientes idosos, tá? E esses foram resultados preliminares, tá? Então, o estudo PROMISE ainda vai trazer mais resultados sobre a composição física desses pacientes, ok? Bom, esses foram os principais highlights, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou aqui à disposição para esclarecer, para a gente debater algum assunto. Não sei se teve alguma coisa que traz assim, para a prática de vocês, alguma coisa que vocês notaram que talvez seja relevante. Não precisa abrir a câmera, pode abrir só o microfone, se tiver com vergonha. Bom, se não tiver perguntas, a gente passa para a Fabi, então, para ela continuar. Qualquer coisa, vocês podem também mandar no chat. Alguma pergunta, algum comentário, tá? Isso, se tiver, de repente, né, com vergonha, estamos aqui, todas se conhecem, né? Já trabalham juntas.
Se tiverem alguma pergunta, alguma questão para levantar, por favor, coloquem no chat ou levantem a mãozinha, né? Sim. Eu acho que a Gabi tinha caído, ó. É verdade. Outra coisa importante também. Tem uma perguntinha. A dieta administrada de forma intermitente. A princípio, sim, porque daí a dieta em bolos, ela seria muito similar à dieta intermitente, né? A questão é ter intervalos entre essa administração. Eu não sei se na prática de vocês veem isso, mas na minha prática eu não lembro em nenhum momento de ter visto a nutrição em bolos. Também a minha prática foi hospitalar, né? Talvez em home care seja um pouco diferente. Mas em bolos eu vejo muito que fora do Brasil é muito comum. Mas a ideia de síntese muscular seria ter esse intervalo. Então, em bolos provavelmente teria o mesmo efeito do que a dieta intermitente que a gente tem, que é gravitacional, enfim. Em home care o bolos é muito comum, que bom saber. Sim, praticamente, hoje em dia não... Vocês me corrijam, meninas, por favor, vocês fazem isso, né, full time. Praticamente hoje usa-se somente assim, né? Eu fiz home care uns 12, 13 anos atrás, eu cheguei a viver o sistema fechado em bomba. Mas hoje em dia, isso eu diria que pelo menos no Rio de Janeiro é uma raridade, né? Assim, eu pelo menos acho que não existe. Se existir, é pontual por algum motivo especialíssimo de um paciente que de repente tem uma necessidade ímpar. Mas vocês me corrijam aí se eu estiver falando alguma bobagem. Normalmente é isso que a Marley falou, sim. Ela né, em bolos e, sei lá, de 3 em 3 horas, enfim, ao longo do dia. Legal. É isso, Marley? Sim, ela falou, infelizmente temos colegas que não conseguem diferenciar a atuação hospitalar de atuação em home care. Sim. E o home care exige uma flexibilidade maior, né? Eu esqueci de comentar também no início que a gente participou da ESPEN, a Ellen participou também, que é também nossa especialista, né, nossa gerente científico, participou do congresso do BRAIN, né, que é um congresso internacional de saúde cerebral. A gente também participa da ASPEN, né, que daí é o congresso americano, norte-americano, né, de nutrição enteral e parenteral também, e da gente sempre tá publicando os assuntos mais recentes também, Braspen, Ganepão, e vai ser um prazer poder compartilhar com vocês esses assuntos aí, se Deus quiser, em 2021, né? A Nayara falou sobre bolos, que é a grande maioria, bomba infusora e gravitacional, quando o paciente apresenta alguma necessidade específica. A Marley disse que bomba infusora em domicílio é muito ruim. Pois eu acho que hoje não é mais prática mesmo. Não se vê mais como prática, né? Até porque é mais um custo para o home care, enfim, né? Acaba aumentando os custos mesmo, né? Mais um item dentro da casa do paciente, eu acho que isso já caiu por terra mesmo. Eu acho que em bolos até porque é o sistema aberto que se usa mesmo em casa, né? Assim, muito provavelmente é esse o caminho, né? Então, por conta de custo e até por conta de ser esse tipo de abordagem, né? Por ser em bolos, enfim. E aí, isso já há alguns anos. No hospital. Porque eu não sei se eu leio lá ou leio no celular. Tá com as duas opções. Em hospital, se a bomba infusora der algum problema, em um quarto imediatamente se substitui por outra. Perfeito. Em home care, acabou, né?
É uma outra dinâmica, não tem uma sobressalente dentro da casa, perfeito. Temos a dificuldade também dos profissionais de enfermagem em domicílio, sobre o tempo de infusão com o volume prescrito. Acabam administrando menos ou mais do que o prescrito. É a nossa guerra, né? Prescrito versus guerra. infundido. Exatamente. E aí, se você... Em bolos é aquilo, né? 250 ml, 300, e aí você prescreve, ponto, acabou, de 3 em 3 horas. Eu acho que fica algo mais prático, né? E enfim, né? É isso aí. É isso aí, Marley. Eu acho que a língua fica mais fácil, né? De ser falada, né? Fica uma coisa mais redonda, eu imagino, né? E o erro né? Acho que acontece bem menos, né? E aí você pede, lava a sonda antes, depois com tanto, e administra tanto, né? E aí você realmente consegue ter aquilo que você prescreveu sendo administrado no paciente. E aí é muito mais efetivo, né? Enfim, eu acho que acaba que transcorre melhor. Acho que eu consegui repassar o que você colocou, né? Acho que foi. Não sei se alguém quer contribuir com mais alguma coisa. E a gente segue. De qualquer forma, no final a gente abre de novo aí, se alguém quiser contribuir com mais alguma informação. Fica aberto. Podemos? Por mim, sim. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Aí vocês me avisem quando vocês estiverem vendo. Aqui. Tá aqui. Apareceu? Ainda não, Fabi. Sabe o que eu acho que aconteceu aquilo de novo, Mirra? Quer que eu passe para você? Eu quero, porque quando eu tô clicando aqui, eu acho que eu teria que sair e voltar de novo. E como eu tô gravando, se eu sair, te agradeço. Aí eu pego o controle, né? Que aí fica mais fácil, porque eu acho que eu tirei um... E agora que eu não consigo tirar uma página aqui? Nem eu consigo ver. Tá aparecendo para vocês a apresentação? Sim. Ah, sim. Então eu vou passando, Fabi, e daí você vai me dizendo aqui que eu já passo, tá bom? Eu não estou conseguindo ver, porque ficou uma tela grande aqui para mim. Então faz assim, vamos pedir um pouquinho de paciência do pessoal, saia do Teams e volta. Aí acho que vai dar certo.
Mas e aí, vai ter um problema com a gravação, né? Não tem problema. O importante é o ao vivo. Tá. Os problemas técnicos, né, pessoal? Mas vai dar certo. Vai sim. Desculpa, estou de volta. Foi mais rápido. Agora tenta compartilhar você, Fabi, ver se dá certo. Tá. Agora vai dar, se Deus quiser. Acho que é porque tem muita coisa aberta. Aí, muito bem. Agora deu. Opa! Aqui. E ainda voltou gravando, então tá bom. Então vamos lá. Eu vou ser breve. Eu já palavrei com a Gabriela, né, para em um momento posterior a gente aprofundar sobre o portfólio da ProDiet, né, porque mesmo quem já conhece o portfólio da ProDiet, eu acho que a gente pode ter um momento para falar um pouquinho mais profundamente, né, de cada produto, da linha, enfim. Mas hoje a gente vai falar sobre as embalagens inteligentes, que eu acho que foi algo bem oportuno a partir de outubro. E aí eu trouxe aqui um pouquinho de como ficou, né, de como está ficando, né, ao longo da produção, toda a nossa linha, né, dividida em dietas padrão, dietas e suplementos especializados, suplementos orais e a parte de módulos, e módulos de nutrientes. Tá? Então, a modificação das embalagens, quase que toda ela já está ficando de cara nova, né? E o portfólio é amplo, né? Como vocês podem ver. Aqui está um pouquinho... Dá para vocês terem uma ideia de como é dividido o portfólio, né? Aqui basicamente seria para pincelar um pouquinho dos nossos diferenciais, né? Falar que a linha Trophic é formada por um mix de proteínas, né? Que seria um diferencial bem importante, formada por três diferentes, né? Caseinato, soro do leite e soja, para que tenha uma melhor digestibilidade, né, que proporcione uma melhor digestibilidade ao paciente. Nós temos também no nosso portfólio o Trophic Soia, que aí seria o único da linha Trophic, sendo 100% proteína isolada de soja. Diferencial também da linha Trophic, ser sem açúcar, ser sem lactose e ser sem glúten. E diferencial... Não vejo uma Eita! Isso. Você terá... Meu Deus, o iPhone querendo entrar aqui no circuito. E o diferencial Master, né, ser a linha com baixo teor de gordura saturada, né, que pensando num paciente domiciliar, de LPI, enfim, um paciente em home care, a gente precisa pensar também que ele vai usar uma dieta por um longo período. É importante que a gente se preocupe também com a gordura, né? Na linha especializada, a gente tem uma linha para controle glicêmico, né, que é a linha do Diamax, tanto para interal quanto para suplementação oral. O HD Max para suplementação oral, que é focado para o paciente dialítico. O Peptimax para
para todo o problema desabsortivo, né, que é a nossa dieta oligomérica, pó, e o INMAX, né, que está focado para o paciente oncológico, né, e recuperação nutricional. Os nossos lançamentos, né, eu também não vou entrar em detalhes, mas foi o espessante, né, clarificado, e que eu diria que o diferencial maior dele, né, é o menor teor de sódio do mercado e o melhor custo-benefício. E o outro lançamento interessante também ressaltar, né, é o Instantinel, né, que é o nosso querido, né, para a saúde cerebral, que eu acho que acaba atingindo também o paciente que chega para o home care, chega também na ILPI, porque é um paciente 50 anos mais, né? É um paciente que acaba tendo esse acometimento de precisar se preocupar em prevenir ou tratar a saúde cerebral, a própria doença do Alzheimer, e aí a gente entra no detalhe posteriormente. O ProDiet em Casa, né, é importante conhecê-lo, né, que é um canal tanto para o paciente quanto para o profissional, né, que desmistifica a nutrição enteral domiciliar. É um profissional nutricionista que tem a recepção desse contato, né, é um 0800, tem um canal 0800, tem um canal e-mail, e é importante você mesmo direcionar, né, o profissional nutricionista pode direcionar, né, para dúvidas técnicas de como é esse produto, lá você pode tirar essas dúvidas, como eu posso utilizar, como eu devo diluir, como eu posso armazenar, enfim, é um canal que é muito utilizado para esse tipo de dúvidas. E aí, chegando no objetivo do nosso encontro, né, falando um pouquinho das novas embalagens, né, embalagens inteligentes, né, a gente vai entender um pouco mais à frente o porquê, né, acredito que quem já teve contato com esse material, algumas daqui já tiveram, eu já tive a oportunidade de apresentar, já sabem do que eu estou falando, né, é uma tecnologia de realidade aumentada, né, para auxiliar e ser um coadjuvante, né, nessa orientação que vocês acabam oferecendo para o paciente e para o cuidador e para o familiar, né, seja ele um pai, ou um filho, ou mesmo um cuidador técnico de enfermagem, né? Foi desenvolvido com parceria da Tetra Pak, é uma inovação no mercado, né? Não tem ninguém que tenha essa inovação até o momento. E por que, né, que a ProDiet pensou nisso? Né? Por que a gente inovou, né? É porque realmente a gente quer que a vida do paciente se torne mais descomplicada, né? Essa é a intenção, que a gente coloque ele o mais próximo do dia a dia, né? De uma alimentação mais próxima da nossa alimentação, né? Então, que dê mais praticidade, mais conforto, mais inovação e mais autonomia para esse paciente, para esse cuidador, enfim, né? A gente sabe que ele sai com todas as dúvidas possíveis. A Marley falou muito bem, né? A realidade do hospital é muito diferente da realidade do home care, né? O paciente, ele sai... o paciente, quando eu digo, meninas, me perdoem, assim, o familiar, né, assim, porque tem alguns pacientes que saem lúcidos, então o familiar, né, o cuidador, ele sai com muitas dúvidas, né, e aí vocês que assumem esse desafio, chegam para apagar esse incêndio,
né? Então, a ProDiet, ela veio para tentar minimizar um pouco esse incêndio que vocês precisam, em 2, 3 dias, chegar na casa do paciente e tentar apagar, né? Então, com esse aplicativo, que é o Zapar, o paciente tendo acesso a ele, que é um aplicativo muito fácil e assim, já conhecido antes mesmo, né, da ProDiet fazer essa parceria, ele, ao minuto que ele tem a dieta, né, qualquer das nossas dietas da linha Trophic, ele vai ter oportunidade de, baixando o aplicativo, né, que tem esse raiozinho, que é o Zapar, Z-A-P-P-A-R, ele vai cadastrar, tendo o aplicativo no Google Play, enfim, qualquer loja que baixe o aplicativo, ele abre a função câmera, né, aponta para a função, para o raiozinho, né, para o QR Code, que a gente chama, né, localizado na lateral da embalagem, e na mesma hora ele vai visualizar a utilização correta da dieta, né, do Trophic. E aí eu vou passar aqui o vídeo, né, para vocês terem ideia de como é que funciona esse vídeo, né, essa realidade virtual, para que vocês tenham... eu não sei se eu liguei o som, vocês vão me dizer se vocês vão escutar. Estão escutando? Não, Fabi, coloca o seu cursor lá em cima, no compartilhamento de tela. Ele vai ter tipo uma televisãozinha do lado do CD controle. Só que saiu sua apresentação. Ou você pode entrar com a apresentação de novo e colocar o som, habilitar o som, Fabi. Melhor. Melhor, porque eu acho que quando eu entrei de novo, eu não habilitei o som. Mas lá em cima, caso você não consiga, é só você botar o cursor lá em cima, tem uma televisãozinha com um risquinho no meio. É o som. Já está aparecendo? Tá sim. Então, agora vai. E aí, vou posicionando no Zapar, no QR Code. Posiciono a câmera. Ele aparece, se você quer inglês, português. Antes de abrir, agite bem o Trophic. Abra o frasco e transfira o volume recomendado pelo profissional de saúde. Feche o frasco e insira a ponta perfurante do equipo. Feche a roldana. Pendure o frasco no suporte em uma altura acima da cabeça do paciente. Conecte o equipo à sonda. Abra a roldana e deixe o líquido percorrer todo o equipo. Feche a roldana e controle de 10 a 20 gotas a cada 10 segundos durante 1 a 2 horas. Terminado o volume a ser administrado, feche a roldana e desconecte o equipo da sonda. Mantenha a sonda limpa, higienizando com uma seringa de água potável nos intervalos de administração da dieta. Pronto. Então, meninas, da minha parte era isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Ver se eu já tirei aqui o compartilhamento. Tirei? Sim, eu nunca sei se eu já tirei. Tirou sim, tá. Então tá. Tudo certo. Então pronto. Ficou alguma dúvida? Alguém mais quer pontuar?
Alguém já teve experiência parecida de usar aplicativo assim para alguma prática? Acho que não, né? Algo bem inovador, né? Esse grupo tá bem tímido, né, Bem gente? Quem é tímido no online diz que no presencial é diferente. Acho que sim. Acho que sim. Gabi, você quer falar alguma coisa? Gabi Brandão, quer falar alguma coisa? Então, sobre o aplicativo, né? A gente ainda vai até juntar todo mundo, né, Fabi? A gente vai ter com elas, até mesmo com mais calma. A gente até queria fazer presencial, mas aí com essa leva aí de novo de Covid que deu, a gente teve que dar uma parada nos nossos. Tá me ouvindo? Tá Sim, travando, tô ouvindo meu. bem. Tô ouvindo bem. Tá tudo travado. Então, mas assim, tá ouvindo, gente? Tô ouvindo bem. Estamos ouvindo Pode bem. falar. Mas algumas já conhecem, porque a gente já fez um evento também, né? Que a gente apresentou para elas, mas a gente vai trabalhar isso melhor, esse aplicativo, até porque tem informações legais, que podem acrescentar bastante. E muito obrigada, assim, foi um conteúdo muito legal. Tá? Algumas nutricionistas me enviaram mensagem falando que não conseguiam entrar, tem umas meninas de uma região que está chovendo muito, elas falaram. Aí eu até comentei que está sendo gravada e eu vou enviar para elas depois, tá? Tá ótimo. Muito obrigada mesmo. Bom, então. A gente Obrigada. que agradece, Gabi. Isso aí. Obrigada a você pela oportunidade e fica, como eu já te falei, né, enfim, em particular, mas aqui me coloco novamente à disposição para o que você precisar, tá? Treinamento, né, do portfólio aqui, né, para quando você precisar. A ProDiet é assim mesmo, acolhedora, né? Descomplicada e está aqui para te auxiliar, né? A você e a sua equipe. Acabei que eu tirei a tela rapidamente, mas pode compartilhar meu contato com a tua equipe para se elas tiverem qualquer dúvida, né? Sobre qualquer produto, independente do treinamento, enfim, para usar e abusar a qualquer momento do meu WhatsApp, do meu telefone, meu e-mail, enfim. Estou aqui para auxiliar no que for preciso. Tá bom? Tá bom, Fabi, muito obrigada. Escreve aqui nesse chatzinho seu telefone, tem qualquer dúvida. Beleza. Isso. Vou colocar aqui. Tem que ficar também para quem está aqui, né? Se pintar alguma dúvida. Não, com certeza. Vou deixar aqui, porque aí fica no chat para elas. É bem legal mesmo. Parabéns. E vamos ver se a gente consegue fazer esse treinamento presencial, né? Isso. Ah, com certeza. A Bia entrou depois, não sei se quer falar alguma coisa. Não, vocês falaram tudo, só mandar um beijo, né, para a Gabi também, para as meninas, para os que estão presentes aqui. Agradecer também, né, por estar aí numa quinta-feira à noite, estarmos juntos. Então, contem conosco. Obrigada, Gabi. Meninas, obrigada. Uma boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada. Depois eu mando direitinho o link. Olha, já tem meu e-mail e meu telefone aí, viu? Fiquem à vontade. Me manda a gravação para mandar para as meninas, tá bom? Para quem pode deixar. Tá? Pode deixar. Marley, muito obrigada, viu? Fica com um beijo. Beijo. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Beijos.